Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no nosso MandaCast, nesse primeiro dia do ano 2026. Feliz Ano Novo, Deus te abençoe. Ao meu lado, o pastor Tiago Lugre. Feliz Ano Novo, meu irmão. Pastorzão, feliz Ano Novo a todos que estão aí nos assistindo, né? Que seja um ano de bênção, de vitória, de projetos, um ano assim que venha marcar a nossa vida por muito tempo, o ano da unção. Recebo o ano da unção. E é sobre isso que vamos conversar nessa manhã. Porém, antes, Ângela Voltier, feliz ano novo! Feliz ano novo, pastor Wander, feliz ano novo, pastor Tiago, um bom dia. Amém. Feliz ano novo para os internautas, né, que estarão aí nos acompanhando nesta programação. 2026 chegou. Eu quero te dar uma oportunidade antes de entrarmos aqui no nosso bate-papo. Pense em alguém lá de Jaboatão e, de uma forma singular e específica, mande um feliz ano novo para ela ou para ele. Meu Deus. São tantas pessoas, mas... Pensei que era falar, são tantas emoções. Não. RC não dá, não. Mas vou mandar para minha tia, Angelina, junto com a minha tia Nalvinha. Então, são duas pessoas importantes para mim. Lógico que tem, né, todas as outras, meus irmãos, meus sobrinhos netos, mas são pessoas que caminharam muito junto comigo e na ausência da minha mãe, são pessoas que até hoje fazem essa figura materna, né, esse papel da figura materna, que oram por mim, que se preocupam comigo. Então, um feliz ano novo para minha tia Angelina e para a tia Nalvinha também. Quero aproveitar e mandar um abraço para elas, uma saudação especial para aquela igreja preciosa. Como se chama a igreja? Sal e Brasa? Não, Ângela, da sua tia. Não, minha tia é o Ministério União Pentecostal, então, Angelina. Aqui, ela já está entrando, pensando que eu Não. quero entrar na casa. É porque o senhor sempre fala na igreja Sal e Brasa. Não, mas 2026 minha tia eu tô Angelina é o Ministério União Pentecostal e a Nalvinha é a família IBCJ. Então são duas igrejas, Isso, né? é. E mando um abraço para as duas pastoras preciosíssimas, né? São queridas, sempre estão conosco aqui na Manda Aqui já Online. foram entrevistadas, né, com a gente aqui. Na então, verdade, eu acho que a população toda de Jaboatão já passaram aqui na eu Manda acho que Aqui uns Online. 80% foi entrevistado aqui. Jabotão é grande. Você conhece lá, né? Pouco. Porque Isso. eu morei em João Pessoa, então, na época, até hoje, né, eu viajava e eu saía de João Pessoa para ir para Jaboatão dos Guararapes no aeroporto, porque as passagens são mais baratos, né? São mais baratos ali em Jaboatão. Então eu passava ali, ficava ali, dormia já naquela região. É que o aeroporto é chamado de Aeroporto Internacional do Recife, mas Guararapes, né? dos Guararapes, mas metade do terreno do aeroporto está em Jaboatão. Né? E Guararapes por quê? Porque é bem juntinho do Monte dos Guararapes, que é onde teve a Batalha dos Guararapes, né? Toda aquela questão histórica. Mas metade do aeroporto é em Jaboatão. Então, por isso que ele sempre ia lá. E Jaboatão é grande, são 5 distritos que a gente tem. É grande. Fico grande. feliz que você tenha conhecido a terra da Ângela, porque é famosíssima, né? Meu A pátria começou lá. Isso. Na minha cidade natal, quando você sobe a serra, você chega num local que nós chamamos de Alto do Soberbo, onde tem uma pedra que nós chamamos do Dedo de Deus, e lá tem uma estátua de bronze da Dona Teresa, porque a esposa de Dom Pedro II. Dona Teresa, por isso que chama Teresa Teresópolis. Leopoldina? Dona Teresa, a cidade de Teresópolis é cidade de Teresa, por exemplo. Petrópolis, cidade de Pedro, né? Lá em Jaboatão dos Guararapes, é verdade, tem uma praça central lá que tem a estátua de bronze da Ângela Voltier. Eu não morri ainda, não. Não, Só se faz essas coisas depois que a pessoa morre, Você gente. entra na cidade e dizem que chega numa praça central, tá lá. Não. Agora tem uma estátua, né, de onde, né, eu descendo, que é do Luiz Leger Vautier, o arquiteto que fez o Teatro de Santa Isabel. Inclusive, dizem as boas línguas Sim. que lá algumas ruas têm o seu sobrenome. Não. Tem aqui em São Paulo uma rua, mas que não é o meu, não é a mesma escrita. É um Vautier sem H, que é o que tem o shopping Vautier, que aí já é como tem o Cavalcante com I, Cavalcante com E. Então, esse Vautier já é de um pessoal que
Foi do Rio Grande do Sul. Fake news. Não, essa história que tem rua com meu sobrenome, não. Mas lá temos o Teatro Santa Isabel, o Mercado de São José, que é como se fosse o Mercadão daqui, né, de São Paulo, que foi construído por Luiz Leger Vautier. O prédio da Assembleia Legislativa também foi construção dele. Chegar na cidade sobrenome, Vautier. As portas se abrem. Você não cobra dela, não. Você pode chegar lá e fazer lá o turismo, e você vai passar nos principais pontos e vai estar lá a estátua do Luiz Leger Vautier, o arquiteto. Obrigado, Ângela. Quero aproveitar e também mandar um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos aqui do Mandaqui, da nossa regional Mandaqui Bragantina também. E desejar a todos um feliz ano novo, especial para os nossos dirigentes das nossas igrejas que compõem a nossa regional e também de uma forma nacional, estendendo para outras igrejas que estão em outras nações. Desejamos um feliz Natal e que nós possamos ganhar as nações para Cristo, né? Amém. Qual país você tem vontade de conhecer que tenha uma igreja nossa lá? Um país? Tenho vontade de conhecer a Espanha. A Espanha para Cristo. A Itália a Espanha também. E conhecer as igrejas. A Itália, a Espanha, eu tenho vontade de conhecer a Europa. Eu tenho um chamado, eu vou abrir a igreja lá na Suíça. Suíça para Cristo? Isso, e estratégia evangelística. Vou evangelizar os funcionários das fábricas de chocolates. Ah, entendi. Eu gostei da estratégia. Silêncio na terra, graças a Deus. Então, vamos E lá. o senhor, qual país o senhor tem vontade de conhecer? Eu gostaria muito de conhecer a parte mais antiga da Europa. Sim. Assim, Dinamarca, Bélgica, Escócia. Exatamente, essas regiões. E quem sabe, né? Apesar que eu já estou meio velhinho, mas nunca é tarde para começar. Já pensou começar a fazer um trabalho missionário lá? Já pensou em abrir Cazaquistão para Cristo? Não, lá... Uzbequistão para Cristo? Não, eu não tomo lugar de Qualquer ninguém. estão para Cristo? Não faço isso, porque os já estão com Edson Teixeira. Então, Faixa de Gaza para Cristo? Não, isso aí... O pastor está com aquele texto de Paulo, não quero abrir onde já tem fundamentos, entendeu? Sei. Obrigado, meu amigo teólogo. Mas é muito interessante que ele quer ir para a Suíça, próximo da fábrica de chocolates. Estratégia. Na África, ele só quer ir para Cabo Verde. É que lá não tem Brasil para Cristo. Exatamente. Não, mas Cabo Verde, ele só quer ir para Cabo Verde. Cabo Verde e para em Cristo. Pernambuco, ele quer ir para Missões Cabo urbanas. de Santo Agostinho. Você conhece lá também? Do Não. lado de Jabotão. Cabo de Santo Põe Agostinho, sol. que só tem. É litoral, é cheio de praia. Enseada dos Corais, Gaibu, Calhetas, é tudo assim, sabe? Não, Pedra de Esse Xarel. esse é o problema. Ela só quer me enviar para Não, é o senhor que disse São que. as almas que estão clamando. Assim como o povo. O povo está clamando. Wander, lance um CD. Vai lançar. É a voz do povo. Pastor Tiago, começamos esse ano de 2026, o ano temático da nossa denominação, o ano da unção. Na verdade, há algumas semanas atrás, nós começamos já a ministrar sobre isso, a essência da unção. E vamos passar 52 semanas do ano de 2026 com as temáticas já pré-estabelecidas e dadas por Deus de uma forma da iluminação, da inspiração na vida do pastor Joel, que se prepara para isso, para aqueles que usam a ferramenta da agenda Apacentar o Pequeno Rebanho. Vale a pena mencionar que não só os adultos, mas como as crianças também desfrutam da mesma temática e vivem dentro deste ano profético, que é o ano da unção. Antes de perguntar o que é unção, o que você espera desse ano de 2026 voltado para essa temática? Pastor, eu comentei em alguns programas atrás que a estratégia é algo muito estratégico de Deus, né? Que a gente saímos de um ano de 25 de devoção e agora estamos já no ano da unção, né? Parece que é algo que vem para encaixar, né? Um complemento, né? Eu espero que esse ano seja um ano de muito crescimento, né? Porque a unção ela tem um dos requisitos da unção é essa questão de crescimento, né? De você trazer mais maturidade, é você conhecer mais a Deus, é você ter um compromisso
maior com a devoção. Então, esse ano eu espero um ano de muito crescimento, de muito aprendizado, desafio também para buscarmos mais a Deus, de uma vida mais devota a Deus. Então é isso que eu tenho no meu coração sobre esse tema e sobre esse ano da unção, né? De crescimento, de crescimento com Deus, de vida com Deus, de sair de um ano a qual nós aprendemos muito sobre devoção e agora aplicar essa devoção numa vida de dedicação, de unção a Deus, né? Amém. Dentro do contexto do Antigo Testamento para o contexto do Novo Testamento, existem diferenças da unção do Antigo Testamento para a unção do Novo Testamento? Pastor, muda completamente. Porque a unção no Antigo Testamento era para alguns só. A unção não era para todos. A unção era para rei, sacerdote, o óleo, né? Colocado o óleo lá, né? Alguns profetas eram ungidos. Então a unção no Velho Testamento era para essas pessoas, né? E mais uma vez, né? E apontava para Jesus, ungido de Deus, né? Então agora no Novo Testamento a primeira mensagem o que abre e essa temática fala dessa questão, né? Que todos nós somos ungidos no santo, né? João vai falar sobre isso, né? 1 João 2,20. Então você vai ver que essa unção é para todos. Naquele tempo no Antigo Testamento que era para alguns e alguns que tinham cargos, porque a unção ali ela era um marco para oficializar a função daquela pessoa, para a consagração daquilo que ele ia fazer. Agora, no Novo Testamento, todo o povo de Deus, toda a igreja, ela recebe essa unção. É o texto, né, de 1 João, capítulo 2, verso 20, vai falar sobre isso, que todos nós somos ungidos de Deus, né? E se cumpre pelo fato de Cristo ser o ungido de Deus, né? Então, isso é muito importante entender que até na pregação que eu ministrei, dizendo que essa unção não tem muito mais a ver com o óleo. Também é importante o óleo, mas essa unção é um presente. A palavra unção lá em João é a mesma palavra usada para dons, que é o charisma. Então é um presente de Deus. A unção é um presente para quem? Até eu falei sobre isso porque eu achei muito importante. Essa unção é quem nos dá a nossa verdadeira identidade. Porque João vai falar que é isso que faz a gente separar o verdadeiro do falso. Né? Então é a mesma aquela questão da nota falsa. Né? Então o que garante se eu sou um verdadeiro cristão é a unção sobre a minha vida. E a unção do Espírito Santo sobre a minha vida, né? Eu vou ler 2 textos aqui, e se você quiser comentar sobre eles, porque o que vai nortear o nosso ano, como base, ainda que tenhamos vários subtextos em cada semana temática, porque dentro do Apacentai nós temos isso, e dentro da denominação nós temos isso. O ano temático é o ano da unção. Mas aí nós teremos as mensagens semanais. Cada semana se abre a semana com um tema e um texto bíblico. Mas o que está em voga na agenda Apacentai é esse texto aqui, primeira carta joanina, né? João, capítulo 2, o versículo 20 diz assim: vocês têm a unção que vem do santo, e todos, isso que o senhor está falando, todos têm conhecimento. A unção no Novo Testamento, além de entender que ela te capacita para fazer, ela te traz entendimento, ela te traz conhecimento. Aí continua, mas eu vou pular lá no versículo 27, que vai dizer assim: quanto a vocês, João está escrevendo, dizendo, a unção que recebem é dádiva, como o senhor falou, é graça, recebem dele, permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira. E não é falsa.
Isso quer dizer que eu subentendo aqui que tinha aquela que não era verdadeira Sim. e que era falsa. Por isso Sim. que ele está dizendo que é verdadeira e não é falsa. Permaneça nele, como também ela ensinou a vocês. Então, a unção, dentro desse contexto que o senhor está falando, e João ele vai estar falando sobre nós não devemos amar o mundo, depois ele vai falar sobre os anticristo, e ele vai distinguir isso, o anticristo e os anticristos, e sobre ter essa unção para discernir, como o senhor mesmo já bem falou, mas ela está muito relacionada com conhecimento. Porque assim, pastor, você vai reparar que João ele vai usar muito essa expressão conhecimento. A partir do capítulo 2, verso 18 até o verso 27, ele vai repetir muito conhecimento. Porque João, quando ele escreve essa carta, ele está combatendo alguns pensamentos, e pensamentos heréticos. João, no capítulo 18, no verso 18, 19, ele vai falar, essas pessoas saíram do nosso meio. Leia? Pode, por favor, pastor. 18 e 19 vai dizer assim, ó, Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. 19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, o João ele escreve com um propósito. O primeiro propósito que o João está escrevendo é para combater o docetismo. Vou explicar aqui a respeito desses pensamentos. Não vá se empolgando pensando que é a doutrina do doce. O docetismo era um pensamento que surgiu dizendo que Jesus não é 100% homem, certo? E alguns acreditavam que o Jesus, o Filho de Deus, ele se manifestou no batismo, ali no Cristo, e na paixão o Cristo sai, o Filho de Deus sai. Então Cristo não morreu, Cristo não viveu essa vida 100% Deus e 100% homem. E daí, com isso, surgiu o gnosticismo. O pastor Joel até comentou sobre esse pensamento. Porque eles acreditavam que Deus não habita na matéria, no corpo humano. Porque eles acreditavam que a partir do momento que o homem pecou, a matéria se torna má. Então, como Deus pode habitar na matéria? Então, como o Filho de Deus pode habitar na matéria? Então, é por isso que o docetismo acreditava que Cristo, naquele momento que o texto... lembrando, eles estão citando, eles estão olhando para a Bíblia para falar sobre isso. Quando eis que veis a pomba, o Espírito Santo, e ali eles falam que Cristo desceu, o Filho de Deus desceu ali naquele homem chamado Jesus, só que no momento da paixão, ele sai. Só que nós acreditamos, a Bíblia, o João vai falar que nós acreditamos que, de fato, nós acreditamos no nascimento virginal. Ele é 100% Deus e 100% homem. E daí o gnosticismo, esses filósofos vão falar, eles vão usar essa palavra do conhecimento, que gnosticismo vem da palavra gnosis, conhecer. Eles vão falar que, pregar, que poderia você se libertar disso. Mas nem Jesus, nem os apóstolos falavam como era essa gnose, esse conhecimento. E eles acreditavam num conhecimento secreto, que nem Jesus e nem os apóstolos ensinaram isso. E daí ele vai falar que desse conhecimento gnose, que havia um conhecimento secreto, que você poderia ter um relacionamento com Deus. Mas é secreto, então não tem como saber. E daí João vai falar dizendo, não, Jesus de fato é o Filho de Deus. O João ele vai abrir essa carta que ele foi testemunha ocular do Cristo. Né? E não só isso, mas João vai falar que essa unção, olha que interessante, que essa unção traz conhecimento. Traz luz, porque ele vai usar muito também essas duas palavras, trevas,
E no luz. sentido de ignorância, de Sim. não conhecer, não ter conhecimento, e luz, que é uma referência a conhecimento, a entendimento. Então você vê que João está combatendo esse pensamento, dizendo que essa unção, ela nos traz conhecimento, e esse conhecimento é no Filho de Deus. Então veja que fantástico que João está fazendo aqui um trabalho assim, guiado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que essa unção que vem do Santo, né? Porque na visão do gnosticismo, o Deus está sentado no trono, mas ele está pouco se lixando com o mundo aqui. Porque ele não pode habitar na matéria, porque a matéria é má. Ele se tornou indiferente. Indiferente. Deus, eles até acreditam em Deus, mas só através de um conhecimento secreto que eu vou ter um relacionamento com Deus. Né? E eles não acreditam num Deus transcendente, num Deus que vem na história, num Deus que manifesta na história. Então você vê João combatendo esse pensamento e dizendo que essa unção nos capacita para ter esse conhecimento. E daí João vai falar, né, que essas pessoas saíram do nosso meio, e se tivessem esse conhecimento, eles estariam até hoje, permanente conosco até hoje. Mas, de fato, eles não conseguiram permanecer. Então, João vai falar que essas pessoas têm o espírito do anticristo, porque eles são contra Cristo, querem estar no lugar de Cristo, e, de fato, essas pessoas têm ensinado mentira. Então, essa unção, pastor Vanderlei e irmãos, ela traz essa identidade para nós, ao ponto de trazer o conhecimento, de separar o verdadeiro do falso. Agora, é um conhecimento revelado. Sim, é o conhecimento do Espírito Santo para nós. É um conhecimento diferente, porque ele vai dizer assim, não tendes necessidade que alguém vos ensine. O João aqui, ele não está fazendo, de repente, uma afirmação negativa sobre o ministério de mestres na igreja. Sim. Tem o seu lugar. Mas não é aquele ensinamento que se passa de um professor para um aluno. Sim. Não é aquele ensinamento que se passa do discipulador para o discípulo, mas é aquele conhecimento que vem como graça, Sim. que vem dada pelo Espírito Santo. O mestre, o ensino tem o seu lugar. Jesus ainda ele diz, né, na grande comissão, ide, fazei discípulos. Ele está falando sobre isso. Ele instruiu, Paulo instruiu, né? Paulo vai dizer a Timóteo, que você recebeu de mim, transmite a homens fiéis que transmitirão a outros. Então você vê uma cadeia de gerações. Então é muito importante. Mas ele afirma sobre isso, que não tem necessidade que alguém vos ensine, porque naqueles dias também havia, o pastor Joel fala sobre isso no domingo pela manhã, sobre culturas presentes na igreja, que era a cultura dos gregos, romanos, a grego-romana, e também a cultura religiosa dos judeus. Então ele tem que afirmar e levá-los a entender que a unção ela vai estar sobre o intelecto, que era a cultura grega, sobre a força, que era a cultura romana, ou sobre o legalismo da religiosidade, que os judeus até então ainda mantinham esses rituais. É mais ou menos isso? Sim, porque você vai ver o próprio Senhor Jesus perguntar para Pedro, quem te revelou essas coisas? Conhecimento revelado. Então é o Espírito Santo, não foi a carne, foi o próprio Espírito que eu sou o Filho de Deus. Então a gente olha, é interessante e quando você começa a entender o contexto, porque, por exemplo, você vê eles defendendo essa tese, tanto os docéticos como o docetismo como os gnosticismos, dizendo que você poderia ter um conhecimento de Deus, mas através do seu autoesvaziamento, de você ter um agnose, um conhecimento a qual é seu. Você não tem, esse conhecimento não vem de uma forma fora de você. É você que se liberta de você mesmo. Entendeu? Então, o mérito é seu. O mérito, eu tive um encontro com Deus, eu conheci Deus, mas através do quê? Não, porque eu consegui ter essa agnose, esse conhecimento, eu me auto-esvaziei. A gnose não, a Sofia grega, ela ensina e instrui muito isso. Sim, né?
Então você vai ver o próprio Senhor, o Paulo vai falar em Filipenses, né, que Cristo se esvaziou, né, de si mesmo. Então o evangelho, essa unção que é dada aqui, o João está defendendo que ela é dada para todos, que eu acho fantástico, é isso, pastor Vanderlei, porque essa unção não é mais para os profetas, como era no Antigo Testamento, para os reis, que só eles tinham esse conhecimento de Deus, mas agora é dado para toda a igreja. Para todos aqueles que aceitam a Cristo, eles têm esse conhecimento que é a unção do Espírito Santo. Né? É dado de bandeja para aqueles que se rendem aos pés de Cristo. Mas essa unção, ela vem para trazer um conhecimento de Deus. Eu até citei na pregação uma ilustração do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, quem conhece a Deus? E daí ele cita um jovem com 30 anos que fala assim, eu não conheço o mar. E ele vai conhecer o mar. E daí quando ele chega, vê aquele mar e diz, eu conheço o mar. E daí chega um senhor com 50 anos de experiência, que trabalha num capitão de um barco, e diz, eu conheço o mar. Né? Então a diferença é muito grande. Né? Então hoje, todos... a pergunta que o senhor me fez no começo, o que você espera desse ano? Eu espero desse ano que nós possamos conhecer a Deus. Porque a unção, ela traz esse conhecimento. Essa unção, pastor Vanderlei, não é um conhecimento, não é um conhecimento de filosofia, do que os filósofos falam, mas é um conhecimento muito prático de quem é Deus. E Deus se deixa conhecer a partir do momento que eu quero conhecer Ele. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento bíblico, a Sofia, ele está muito ligado ao conhecimento prático, não com o que o Sócrates fala do mundo, Platão fala do mundo, mas é esse conhecimento, porque nós temos os livros sapienciais do Antigo Testamento, é esse conhecimento prático da vida, esse conhecimento de Deus, da percepção de quem é Deus. Então João, ele vai falar no capítulo 4 que esses homens que saíram, que tem o espírito do anticristo, no capítulo 4 ele vai falar, vocês vão conseguir discernir uma mensagem, se ela é de Deus ou não. Por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo, a unção. Então a unção, ela traz o conhecimento. Eu acho muito belo o Evangelho, a graça de Deus, você olhar para o Evangelho e ver que aquela pessoa que talvez nunca teve um privilégio de ir para um seminário, aquela pessoa que prega e prega em lugares muito hostil, que não tem acesso à internet, que não tem como comprar bons livros, ou até mesmo bíblias de estudos, mas você vê gente pregando o Evangelho, um Evangelho genuíno, da graça de Deus. O que é isso? É o conhecimento, é a unção. Né? O Espírito Santo traz essa revelação. Né? Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja em Corinto, e ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. Uma sabedoria que ela não é ensinada, ela é revelada. Eu posso ler esse texto? Sim. Primeira carta. É o senhor que manda aqui, pastor. Não. É, Ângelo? 1 Coríntios capítulo 2, Paulo escrevendo à igreja lá na Grécia, em Corinto, ele vai dizer assim sobre a sabedoria de Deus. Né? No entanto, transmitimos a sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria desse mundo. Não é a Sofia, não é qual é o termo que o senhor acabou usando anteriormente? O senhor falou outro termo grego. Gnose, conhecimento. Gnose, né? Exatamente. Não é a sabedoria. Então, a unção que vem não é a sabedoria, porque é Deus que dá. Vem do santo, então não vem de alguém que está instruindo. Vem direta de Deus. Ainda, volto a dizer, que tem o seu lugar a questão da cadeia de ensino. Sim. Existe o querigma e existe o didaquê. Sim. Então, o didaquê, o ensino, eu sentar numa cadeira, sentar e ouvir, eu vou aprender e o Espírito Santo vai me ensinar. O Espírito Santo me faz lembrar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu estudei, mas tem
Só para não cortar aqui eu lembrando, só lembrar do próprio João, que 20 anos depois, o discípulo dele, Policarpo, vai pastorear a igreja de Esmirna. Né? Vem essa questão de ensinamento. Exatamente. Então, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos. Aí eu posso fazer uma correlação dentro daquilo que foi dito no domingo pela manhã, dos romanos, a força, né? Desta época, que são reduzidas a nada. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso que, nós falamos no programa anterior, que Paulo considerou tudo isso como lixo, no sentido de que tem o seu lugar, mas o apreço da revelação, o apreço desse ensino que vem do Espírito Santo é muito maior do que isso. É a unção de Deus que vai trazer esse conhecimento. Aí ele continua. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta, que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Não na glória no sentido de louvado seja eu mesmo. Glorificado seja Deus, né? Exatamente. Nenhum dos poderosos desse mundo conheceu essa sabedoria, a sabedoria de Deus, esse conhecimento. Porque se tivesse conhecido a revelação, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Aí, esse texto aqui eu acho muito interessante, né? Porque ele diz assim, o 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ponto. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam? A vida eterna, o conhecimento revelado, uma vida de unção. Aí ele botou ponto, mas não termina o assunto. A gente não pode pegar um texto, senão cria um pretexto. Porque ele vai continuar, porque o versículo 10 diz assim, aí isso aqui eu acho marcante, Paulo escrevendo, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo, o mistério da graça, o conhecimento de Jesus, a sabedoria revelada, o conhecimento revelado, né, por meio do Espírito Santo. E ele vai mais além, ele vai dizer, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas, os mistérios, os segredos de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano, que nele está. Sim. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. A unção vem de Deus. Vem do Santo, de Deus. Para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. A unção foi dada por mérito? Não. Por obras? Não. De que forma foi dada? Graça. Gratuitamente. Através do quê? Daquilo que falamos 52 semanas no ano passado. Ontem foi o ano passado. Tudo aquilo que devoção. Você é uma vida devota. Você vai construindo. É construído isso. Essa vida ungida. Então, nós rebatemos a transferência de unção. Se é graça, e é Deus que nos deu gratuitamente, não, eu paguei um preço, agora eu vou transferir a unção para você. Por favor. Eles querem basear isso na experiência de Elias e Eliseu, né? A transferência e dar a porção dobrada do teu espírito. Na verdade, ele deseja, eu entendo isso, que o Senhor corresponda nele o ministério que ele foi chamado. Eliseu já sabia que seria o substituto dele. E Eliseu, ele quer cumprir aquilo com excelência. E ele precisa o quê? Não da unção de Elias. Ele entende isso. A unção que está sobre ti, essa unção que está sobre ti, Elias, eu quero porção dobrada. Isso eu quero o quê? Eu quero mais de Deus. Mas não é uma transferência de unção, porque essa unção vem de Deus. Só para terminar aqui, aí diz assim, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, a salvação. Eu só conheço a Deus através da revelação gratuita dele, do seu Filho amado. Eu tenho acesso à vida eterna através disso. Ele continua, disso também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. É loucura pensar que Deus vai vir como 100% homem, sendo 100% Deus. Isso é loucura na cabeça de muitos. E elas não podem entendê-las,
porque se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, a pessoa que tem unção, julga todas as coisas, mas não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A unção traz conhecimento. O que é ter unção? É ter a mente de Cristo. Me empolguei, viu, dona Ângela? Você não ouviu o uou. Nessa época é perigoso. Né? Fala, Não, já passou, pastor. Né? Já passou. É porque a unção, o que os gnósticos e eles pregavam é que esse conhecimento era mérito, mano. Essa revelação secreta, esse conhecer a Deus que você ia descobrir. Só que a unção não é um mérito humano. E a unção não é nossa. A unção é dada por Deus. Né? Então, essa unção é um presente de Deus para os filhos de Deus. E o que as pessoas não entendem é que essa unção nos capacita em todas as coisas. Em todas as coisas. No conhecimento de Deus, né? na revelação, no próprio dom. Né? O exemplo o pastor não é a unção que torna a unção com óleo que torna o pastor. Já é a vocação. Apenas ali é uma confirmação público. Ali só é um ato de que você tá sendo ungido, aquilo que você já tem um chamado, aquilo que você já foi ungido para fazer, né? Não é o ato de ungir que agora eu sou pastor, não, ou agora eu tenho alguma função no ministério. Aquilo só está confirmando aquilo que Deus já te deu, que você já exerce aquilo. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, não, eu vou ungir você para que você agora se torne um pastor. Não. Você já está pastoreando. Já está pastoreando. Já está fazendo. Né? Então, e o fato de pastorear não é só apenas presidir, é cuidar de vidas. Cuidar de vidas. E quando você entende isso, isso traz uma graça para a sua vida, porque tira o peso do fardo. Porque quando nós trabalhamos essa questão da unção, e a gente tem muitos problemas no Brasil, porque você vê que a unção ela é aqueles que têm, no sentido de demonstrar, ou que a unção se torna algo muito voltado à performance, essas pessoas são super valorizadas. E daí você fala assim, eu queria ter a unção do pastor Vanderlei. Mas todos nós somos ungidos. Né? Até tem aquela famosa frase no Brasil, que não é uma famosa frase, mas é um jargão, que é aquelas pessoas, não se levanta contra o ungido de Deus. Todos nós somos ungidos. Né? Porque em Cristo, Ele é ungido de Deus. Então, todos nós somos ungidos. É claro que se você se levantar contra um líder de forma errada, você vai criar problema para a sua vida. Vai ferir a unção. Vai ferir a unção, mas todo o povo de Deus é ungido. E existem aqueles que ferem a unção. Porque eles não constroem essa vida de devoção para viver essa unção, e essa unção que vai capacitá-lo com entendimento para fazer todas as coisas. Veja, Jesus, quando disse que o Paracleto, a pessoa do Espírito Santo, viria e estaria aqui com o ministério específico terrestre, o Espírito Santo nos ensinaria a respeito de todas as coisas. E a unção, ela nos dá entendimento sobre todas as coisas, porque, veja, o versículo 27 diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Então, uma vida construída, eu acho interessante que ele põe um condicional para que essa unção permaneça, porque ele diz assim, que permaneça nele. É um imperativo. É um imperativo. Então, assim, a unção permanece, mas eu preciso permanecer nele. A unção só vai permanecer se eu estiver nele. Né? Exatamente. Estar na videira, permaneça na minha palavra, nos meus mandamentos, permaneça no meu amor, permaneçam em mim. Então, nós precisamos permanecer. Ele continua dizendo, e não precisa que alguém vos ensine, mas com a unção dele, ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeiro. Ele vai me ensinar sobre discernir o que é certo e errado,
mas ele vai me ensinar como testemunhar, como ser um empreendedor que glorifique a Deus, como ser um sacerdote do lar, um esposo que venha glorificar a Deus, como ser uma esposa que venha glorificar a Deus, como ser filhos que glorifiquem a Deus, posturas que estão pautadas dentro dos valores do reino. Sim. O Espírito Santo vai me fazer conduzir em tudo, ser um empreendedor ungido, ser um profissional liberal ungido, ser um ministro ungido, ser uma pessoa de valor dentro de uma sociedade caótica, corrompida, como luzeiros nesse mundo. Pedro diz sobre isso, Sim. né? Como luzeiros nesse mundo, sendo referências, porque a unção faz isso, ela brilha. É a diferença, porque você vê, pastor, tem muita gente que fere a unção. Quem é que fere a unção? É aqueles que saíram do nosso meio. João fala isso. Uhum. Porque esse povo que João está, esses falsos profetas, esses homens que João está denunciando, não são pessoas que saíram lá não sei se eu posso usar essa palavra, porque hoje está muito complicado. Não, mas não são o pessoal lá que bate o tambor, uhum. né? Não é o pessoal lá que tem outra religião. Essas pessoas, Paulo diz que são homens naturais. Né? O problema são os carnais. O João está dizendo que são pessoas que estavam no nosso meio. Se veste como a gente, canta como a gente, usa... ora como eu poderia dizer que são as pessoas que estão fazendo as suas concessões. Pessoas que estavam conosco, que hoje abraçaram o cristianismo progressista, e começaram a fazer as suas concessões. Pessoas que olham hoje a formação de uma nova alternativa familiar e acabam abraçando. Eles começam a dizer, não, família não é só macho e fêmea. E usa a Bíblia para falar isso. E usa a Bíblia para falar isso. Pessoas que começam a dizer nos seus púlpitos que a liberação das drogas seria importante acontecer, o aborto, tantas outras coisas, né, dentro desse sentido. Esses dias estava vendo um determinado líder dando um testemunho que na igreja dele ele tem que pregar falando palavrões, porque segundo ele entendeu isso por revelação. Então ele ensina sobre isso e ele fala... A Ângela segue esse pastor. Você segue, Ângela? O cara só fala palavrões. Que pastor? É um pastel. Lá do Rio de Janeiro. Não sigo não. Pior que é. Sigo não. Eu vejo cortes no Instagram... das aberrações que ele fala. Mas eu não sigo ele não, misericórdia. Então, eu sei quem escolher, quem seguir. São pessoas que estão no nosso meio. Pessoas que estão em nosso meio que negam a Trindade. Pessoas que estão em nosso meio que negam a suficiência da Bíblia. A suficiência da Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada. Poxa, tantos anos, tantas pessoas transformadas. O Evangelho é uma história de sucesso apesar dos sofrimentos. Chegou até nós. Estamos em 2026. Olha que história de sucesso. Uma história de graça, Deus sustentando. E eu começo a fazer concessões. Não, tem que atualizar, não sei. Esse texto aqui já não combina mais com os dias atuais, né? Os dias atuais. Tudo isso são pessoas que estão no nosso meio. Pessoas que estão no nosso meio que começam a fazer... tem nada a ver, tem nada a ver. E acabam absorvendo a cultura grega, a cultura romana, como uma cultura religiosa. Porque, pastor, é interessante a gente olhar para isso, porque o maior problema é o que João está combatendo e que acontece e tem acontecido com muita frequência nos dias atuais, não é com o nome de Deus, é com o nome de Cristo. Uhum. Porque o João vai dizer, aquele que crê em Cristo, crê no Pai. Verdade. Aquele que está no Pai está no Cristo. E o que acontece é isso. Existe uma frase muito famosa que tem ganhado cada dia mais notoriedade nos dias atuais. Que não importa a religião, que tudo leva a Deus. Uhum. Ou aquela velha frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, né? Eu estava preparando a mensagem no domingo passado, e de frente com onde eu moro tem um restaurante, e todo domingo tem um samba, toca um samba lá. E o pessoal estava cantando uma música. Na hora eu estava preparando a mensagem, eu até falei, foi providência de Jesus essa música. Porque nessa música dizia,
diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Agradeço por tudo que Deus me deu. E o pessoal cantando. O problema é quando você fala de Deus com as pessoas, tranquilo. Mas o problema é quando você toca no nome de Cristo. E Jesus falou isso. Ele disse: pelo meu nome, eles vão te perseguir. Por causa do meu nome, eles vão lançar vocês em prisões. Verdade. Por causa do meu nome, vocês vão sofrer. Então, o que o João está combatendo é essa questão, é contra essa peculiaridade com o nome de Cristo. Sim. Porque eu só posso conhecer a Deus, pastor Vanderlei e meus irmãos, a partir de Cristo. Só através de Cristo eu conheço a Deus. E qual é a maior mensagem do Evangelho? É Jesus. Verdade. Então, nós estamos vivendo, o João vai falar isso, nós estamos aí vivendo os últimos dias. Os últimos dias, o sino está batendo, desde a época de João. Eu não sei qual é o último dia, mas nós estamos vivendo. E esse último dia foi inaugurado na cruz. Quando Cristo ressuscita, é inaugurado esse último dia. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Porque quando você olha para o Novo Testamento, nenhum escritor do Novo Testamento pensou: olha, vai ter lá no Mandaqui o pastor Vanderlei, a Ângela, nós vamos escrever essa carta para eles. Porque na cabeça deles, na concepção dos escritores, Jesus ia voltar muito rápido. No máximo, no ano 60 ali, Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Então as cartas não é para os nossos dias, é para aquele dia. O que nós fazemos, nós aplicamos essas doutrinas dos dias de hoje. Sim. E esses últimos dias, pastor Vanderlei, esses últimos dias aqui, está se afunilando contra o nome de Cristo. Né? A perseguição está aumentando. Nós estamos vendo perseguições aumentar no mundo por causa do quê? Por causa do nome de Cristo. Sim. Então, a Bíblia precisa ser modificada, o Evangelho precisa incluir outras pessoas. Mas o João está dizendo que essas pessoas saíram do nosso meio. Pastor, tem pastor hoje que eu não consigo ouvir mais, mas há algum tempo, para mim, foi referência de pregação. Pastores aqui em São Paulo, renomados. Cara, eu ouvi esse pastor e eu ficava: uau, cara, hoje eu não consigo ouvir mais. Por quê? Porque saiu. Sim. Saiu do nosso meio. Né? E o João vai chamar essas pessoas de mentirosos, de falsos profetas, né? Que tem, na verdade, o Espírito de Cristo. Então, algum momento eles feriram a unção. Porque João vai dizer que essa unção nos leva a conhecer e a conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Né? Jesus. Então, esse tema é um tema, eu tenho a convicção, não, talvez esse fique muito místico, mas eu tenho a convicção que Deus vai chacoalhar a nossa vida nesse ano 2026. E sabe assim, que isso é importante, eu me preocupo um pouco, porque entendo que sempre que lançamos um tema e dentro de uma Apacentai, nós enfrentamos um ano oposto daquilo que estamos nos propondo a viver como ano. Talvez esse ano seja um ano que surja muitas coisas que parecem, mas que não... Vai separar o falso do verdadeiro, né? Eu acho que eu já falei isso para você, que aquilo que vai enganar, se possível, até os escolhidos, são coisas muito parecidas com a verdade. Porque se vai enganar o escolhido, não vai enganar com uma coisa que é uma aberração. Como você bem disse, pessoas que têm uma cultura diferente da nossa, que estão dentro de um paganismo e tal, já sabem, não é isso que vai enganar a gente. O que engana é aquilo que parece. É a mesma coisa, né, pastor? O senhor que gosta muito de relógio, o senhor que tem uns Rolex lá, tem lá... Eis que recebo. Você vai ver que aqueles relógios... Agora eu vou esconder. Aqueles relógios caros, né? Tem o Rolex e tem o Pagani, né? Que são relógios muito caros. E quando você compra esses relógios, né, você recebe o original e uma cópia.
né? Porque você não vai sair com esses relógios em qualquer lugar. Então você usa a cópia. A réplica. A réplica, que é muito parecido. Que vem da própria fábrica. Eles mandam essa réplica e o original. Né? Então você vê que só quem é um especialista consegue identificar qual é a réplica da cópia. E veja que Satanás ele tem essa função. Ele tem esse papel. Pegar o evangelho e colocar uma réplica do evangelho. O Paulo vai falar isso para a igreja de Gálatas. Eu estou admirado com vocês. Vocês já estão trocando o evangelho por outro evangelho. Né? Então é algo parecido. É algo que as músicas é a mesma, a Bíblia é a mesma. Ele vai falar sobre isso caracterizando aquilo que ele faz. Né? Não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em uma coisa de luz. É parecido com a luz do Evangelho, é parecido com a lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Mas será que Deus está... Que coisa, né? A minha ausência de uma vida de devoção, ano passado, que deve ser construída... Os temas não é um tema momentâneo, é por toda a nossa vida. Então, a minha devoção diária... ela vai me dar vida para conhecer e para saber quem é quem, o que é verdade e o que é mentira. É minha vida, o tempo que eu passo com ele, a minha intimidade, valorizar o tempo de secreto, sentar aos pés para aprender, buscar desenvolver esse relacionamento que vai me trazer a sabedoria que não é ensinada pelos homens, mas ensinada pelo Espírito de Deus, mas pautada na revelação plena. Qual é a revelação plena? Que todos nós temos acesso a ela, que já está em a palavra, não pode fugir da palavra. É o plumo. A Sim. palavra é o plumo. Se eu tiver algum ensino que não esteja no plumo da palavra, é heresia, é trevas, é outro evangelho. Se eu acrescentei um tio... é outro. O pastor, eu queria que o senhor, para a gente lesse o capítulo 4 de João, o da evangelho epístola. de João? A primeira epístola, que ele vai falar sobre o anticristo, o espírito do anticristo. Eu não sei agora qual é o versículo, mas acho que... Seria esse aqui? Será que é o espírito de verdade e o espírito do Sim, erro? sim. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído no mundo afora. Nisso reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês, a unção permanece, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo. É o culto antropocêntrico, né? Aquele culto que o homem é coisa do mundo. E o mundo os ouve. A necessidade do homem então será sempre bem-vindo. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O João fala que ele é uma carta só. Né? Ele está falando do mesmo assunto, de unção, do anticristo, dos falsos profetas, que é aqueles que ele diz lá que estavam no nosso meio e saíram e agora estão andando por toda a terra, por todos os lugares, com a Bíblia na mão, dizendo que ama a Deus, dizendo que prega o Deus, mas de fato João vai falar que eles não são de Deus. Né? E a pergunta é, será que você que está nos ouvindo aí, nossos membros da igreja, consegue identificar um falso profeta? Porque esses irmãos, eles tinham essa condição. E João está dizendo que eles têm essa condição.
João não tá, João não está escrevendo a respeito dessas doutrinas. João está dizendo, vocês conhecem a verdade. Desde o princípio. Vocês conhecem o princípio. Vocês conhecem o evangelho. Vocês detectaram o falso evangelho. O João está escrevendo essa carta para esses irmãos identificar e permanecer na unção. É para isso que João está escrevendo essa carta, denunciando esses homens, dizendo que essa igreja tem condições e sabe quem é, porque se eles saíram do nosso meio, eu sei quem é. Né? Agora, o João está falando que nós temos que ter essa unção, porque esse falso evangelho muitas vezes pode soar atrativo aos nossos ouvidos, e de fato é muito atrativo aos nossos ouvidos. No domingo que eu ministrei, eu até citei um pastor aqui de São Paulo, não o nome dele, mas ele fala que Jesus Cristo não vai vir buscar a igreja dele, que isso é uma utopia. Está numa pregação dele, no ensino dele para os pastores da igreja local dele, dizendo que ele fala que, ele cita um teólogo alemão, chamado Teologia da Esperança, dizendo que a volta do Senhor Jesus é como o arco-íris, que no final existe aquela lenda que tem o saco de ouro. Então é você tentar chegar nesse saco de ouro. Mas o evangelho, ele vai dizer que é mudar essa sociedade, para que nós possamos testemunhar de Cristo e essa sociedade se torne uma sociedade melhor, moral e eticamente. É muito bonito esse discurso, pastor. Quase convence. Quase convence. E, de fato, se pegar alguma pessoa na dúvida, e muitos, hoje, o conhecimento, infelizmente, acaba sendo um pouco raso da Bíblia, essa pessoa é iludida. Por quê? E esse pastor não é qualquer... Não sei se você pode chamar de pastor, né? Mas ele se intitula pastor... É um cara tem que... Tem pastor de ovelhas, tem pastor de cabras, tem pastor de lobos. Não, de pastor de lobos não tem. É mentira. É um evangelho que soa bonito, um discurso bom, que os nossos ouvidos agrada os nossos ouvidos. E todos Mas é uma proposta para o mundo, é a mensagem do mundo que vai satisfazer o ego, a humanidade. Quando você faz essas concessões, ou quando você desvia a verdade para trazer um bem-estar ao outro, você está colocando o homem no centro. E o homem não é o centro. Cristo é o centro de todas as coisas. Porque daí você ouve aquela pessoa que não crê em Cristo, ou que não é cristã. Mas é uma pessoa que tem uma moral boa. Eu vi um pastor pregando na Pompeia. Há muitos anos atrás, ele falou assim: irmãos, o Fernando Henrique Cardoso, na época ele era presidente, né? Ele falou assim, ele é ateu, ele cuidou da esposa dele até morrer, não acredita no evangelho, não casou, e tem muitos pastores que acreditam em Deus e trocam a sua esposa. É um cara que tem uma moral eticamente melhor daqueles que um pastor muito renomado comentando sobre essa questão. Porque daí a pessoa que escuta essa mensagem, que é uma pessoa moral, tem uma ética que, se a gente comparar com um cristão, você fala, rapaz, esse cara tem mais moral, mais ética do que um cristão. Então a pessoa que escuta isso, ela compra essa mensagem. De fato, eu já estou vivendo Cristo. Ou aquela mensagem que Deus é amor, Ele ama todas as pessoas, então não importa a vida que você leve. Entendeu? Então eu já tenho uma moral, eu não minto, eu não traio a minha esposa, eu não passo cheque sem fundo, né? O que existia naquela época, né? Eu sou honesto, pago todas as minhas contas, então eu já estou fazendo, o meu papel está se cumprindo, já que Jesus não vem buscar a igreja dele, então eu tô fazendo essa missão. Estou colaborando para uma sociedade melhor. Então, é um evangelho atraente. Agora, o João, ele vai falar que nós vamos precisar dessa unção para conseguir separar o verdadeiro de uma réplica, o falso do verdadeiro. Então, a unção, ela nos capacita para isso.
É por isso que o pastor Joel falou no domingo de manhã que essa unção não é nossa. E esse permanecer nele quanto mais tempo passo com a verdade, mais sei sobre a verdade e mais consigo denunciar a mentira. Sim. E também, pastor, esse permanecer, eu entendo também que a unção não nos livra dos dias maus e dos problemas. Ela não nos priva, né? Não é porque você é ungido que você foi colocado numa bolha, né? Da unção, a bolha da unção. Quer ver o maior que veio cumprir todas as coisas, porque é o ungido, o Cristo, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu. Depois ele, numa sinagoga, ele diz isso, hoje se cumpre essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pensa no que ele passou, o sofrimento que teve, perseguição. O próprio batismo, né, a inauguração da unção dele ali, né? O Espírito vem sobre ele, né? Então, eu gosto muito dessa palavra, para mim é uma das palavras gregas mais bonitas, né? Chamado exousia, né? Ungido de Deus, né? Então, você vê aquele que foi ungido e quebrou todo esse protocolo de que unção era só para alguns, e agora ele é ungido, e através dele todos os membros agora que participam e creem no Cristo têm essa unção. Agora, é importante dentro disso que o senhor está falando, ter essa ciência que o meu relacionamento com Deus, que me faz ungido, me prepara para. Me prepara para. O Espírito do Senhor está sobre mim para. Eu não sou ungido apenas para ficar no anonimato. Sim. Eu sou ungido para cumprir uma missão, para corresponder a algo que Deus estabeleceu. Dentro do contexto do Antigo Testamento, bem falou o Senhor, o sacerdote era ungido com uma missão, o rei era ungido com uma missão, o profeta ungido com uma missão, os que construíram o templo, a tenda, o tabernáculo, tinham uma habilidade especial da unção. Ungido específico para aquilo. Né? Exatamente. Dentro do contexto do Novo Testamento, e eram alguns, como o senhor bem disse. No Novo Testamento, todos são, mas não são para ficar tiracolo, né? Eu sou ungido para quê? Para sapatear. Eu sou ungido para quê? Para ficar no banco. Exatamente. Eu sou ungido para. E eu quero dizer isso também. A unção traz essa iluminação, a unção traz clareza, mas a unção me potencializa para realizar a missão. E qual é a missão da igreja? Pregar aos não crentes, evangelizar os crentes, e que nos leva ao propósito de nos parecer com Jesus. Então, eu tenho o propósito, ser semelhante a Jesus, e eu tenho a missão, pregar aos não crentes e evangelizar, discipular os crentes. Então, eu estou dentro de uma missão. Jesus, ele me comissionou. Comissionou quem? Os 12? Não, toda a igreja e todos aqueles que receberam o evangelho do reino, que estão inseridos dentro do corpo de Cristo, vão corresponder a essa missão. Na pregação, numa declaração, acho que de Pedro ou Paulo, agora me deu, acho que é do apóstolo Pedro, no capítulo 10 de Atos, o versículo de número 37, obrigado, Espírito Santo, mas eu acho que é isso. Eu gosto muito desse texto, eu falo bastante sobre ele, mas às vezes dá aquele momentinho. Mas ele fala dessa unção sobre Jesus para realizar. Ele é a luz, eu sou a luz do mundo, ele está trazendo clareza, ele está... o povo que andava em trevas viu uma grande luz, ele está trazendo clareza, iluminação e entendimento que a unção traz. Mas ela vai te potencializar para fazer, porque o versículo 38 de Atos 10 vai dizer assim: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Nossa, está me dando branco. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Deixa eu achar aqui, por favor. Deu branco. Dona Ângela, me ajuda aí, dona Ângela, porque deu branco aqui. Socorre ele aqui. Socorre. Ajuda a gente. 10. Pastor, mas o senhor, quando o senhor acha aí, você vê que se falou né? Você citou um texto muito importante, que é uma profecia e se cumpre no próprio Senhor Jesus. Sim. Né? Que o pai fala, ele me ungiu para. Achei. Ele me ungiu para pregar. Uhum. Né? Encontrei aqui o texto. Obrigado.
Leia aí, dona Ângela. É Atos 10, 38. Eu falo de cor e salteado, É. que hoje não rolou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, você vê que a unção do Espírito de Deus, ele me potencializa para. Sim, Esse potencializar para, inserido o que o senhor disse, para pregar. sim. Boas novas. Mas há sinais que podem acontecer. Dentro desse contexto está dizendo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, título humano, a humanidade de Jesus, com o Espírito Santo e com poder, aí Jesus vai para o para. Jesus andou por toda a parte fazendo bem, levando o evangelho do reino e curando a todos os oprimidos do diabo. Aonde tem luz, as trevas não podem ficar. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Então, libertação, e ele vai dizendo, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Esse Deus estava com ele me leva a entender, eu só estou contigo se tiver relacionamento contigo. Ainda que Jesus é Deus, na sua humanidade ele sempre manteve ativo, através da oração, através da sua devoção, o relacionamento com o Pai. E isso é importante nós pensarmos, porque a grande comissão não é para pastores ou missionários, né? A grande comissão é para a igreja. A igreja. Todos estão inseridos na grande comissão. Imperativo, né? Então, todos nós eu creio nisso, que o propósito do Senhor Jesus na igreja é se tornar uma igreja sadia, saudável, uma igreja que entende que a unção não está, também está sobre o pastor, mas também é para qualquer um, Todos, né? é para todos. E não é sugestiva, Sim. é imperativa. E todos nós temos que ter essa unção, porque é essa unção que nos livra do falso evangelho, é essa unção que nos dá poder para fazer aquilo que nós temos que fazer. Curiosidade. Pergunta de um internauta. É esta unção que faltou às virgens que pareciam exatamente as prudentes, que eram as loucas, que fizeram com que elas não estivessem fazendo parte da festa do noivo? Porque elas eram iguais. Sim, Todas elas eram virgens. sim. Todas elas aguardavam o retorno do noivo. Tinha os mesmos elementos na mão, né? Todas elas tinham os mesmos objetos e elementos nas mãos. Mas havia uma diferença. A diferença está em relação ao que umas tinham e outras não tinham. A unção é isso, né, pastor? Uns têm, outros não têm. Uns são, outros não são. Então é o óleo, né? O óleo simbolizando ali o Espírito Santo. Que vem pelo relacionamento. Porque quando o noivo responde às loucas insensatas, ele diz sobre algo que é fruto de um relacionamento. Eu nunca vos conheci. E a unção aqui não tem como transferir unção. Não, porque dá-nos um pouco da sua. elas pediram para boa. elas pediram para aquelas que tinham guardado, aquelas que tinham reserva, né? Então elas não, infelizmente unção Boa. unção não tem como transferir, unção não tem como dar, porque a unção é algo pessoal. A unção no sentido de pessoal, de busca, de devoção, né? Unção é isso que você é um preço a pagar. Como nós, mais uma vez, a questão do conhecimento, esse conhecimento que é dado pelo Espírito Santo, de conhecer Deus, mas se eu não orar, eu não ler a Bíblia, eu não vou ter esse conhecimento. Isso é básico. Se eu não for instruído, aceitar sentar para aprender. Sim, mas eu falo dessa questão, pastor, desse conhecimento que não depende de terceiro, de você ir para um seminário, né? É essa unção revelada. Mas essa unção só vai permanecer na minha vida se eu tiver uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. Porque ele se permanecer na verdade, eu vou levar vocês ao conhecimento da verdade. Então, essa verdade é a respeito da palavra de Deus. Eu sempre uso essa frase, que a Bíblia, a palavra de Deus, é o único é o único livro que você lê e o autor está do seu lado.
Né? Os outros livros você lê, o autor já morreu, ou está em outro país, ou está em outro lugar. Além do autor estar ao seu lado, o real intérprete é o Do Espírito Santo. Ele que vai te ensinar, ele que vai te revelar aquele texto que está obscuro na sua mente. Agora, Uma vírgula, às vezes salta aquela vírgula. Uau! agora o conhecimento de prosseguir, o conhecimento de conhecer mais a Bíblia, de contexto histórico, de palavras, isso aí você vai depender de alguém, de um terceiro, de um livro, de um bom comentário, de uma pregação, ou de um discipulado de vida. Isso aí tem que ter na vida cristã. Agora, o meu conhecimento pessoal com Deus é meu. É o meu conhecimento. Né? Agora, eu preciso de outras pessoas com mais experiência, com mais conhecimento, pessoas que têm mais maturidade para instruir a minha vida. Porque todos esses homens que nós estamos falando aí, que escreveram o Novo Testamento, eles foram discipulados por Cristo, alguns, e depois desse processo, eles discipularam outros que continuaram o caminho. E chegou até nós. Porque os discipulados continuaram. Né? E agora a unção, eu não tenho como ter a unção do pastor Vanderlei, porque Deus deu para ele. A minha é minha. São distintas. Né? São distintas. Aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus me chamou para fazer. Até porque os dons espirituais Deus entrega. O Espírito Santo concede a cada um de acordo com o que ele quer. E essa unção vai potencializar isso. Sim. Cada um, ele vai falar sobre a importância de cada um dentro do corpo de Cristo, os membros, a importância de cada um. E todos nós precisamos assim entender, né? De repente Deus me chamou para ser o dedinho mindinho, a unha, né? Que tem a sua função. Outro, de repente, ele não aparece. Ele dentro do corpo, ele tem o papel dos rins. Qual a importância dos rins? É mais importante do que o rosto, a língua. Eu posso cortar a língua e sobreviver. Eu posso tirar os olhos, membros visíveis. Eu posso tirar um membro do corpo, aqui do braço e sobreviver. Mas tira o coração. Tira os rins, o pulmão. E você entende também, pastor, que quando a pessoa tem essa unção do conhecimento, da graça de Deus, ela entende que ela é a unha. Um exemplo que o senhor falou. Que ela está no corpo e muitas vezes as pessoas não estão olhando para ela, não está em evidência. Porque a unção nos torna humilde. Você me fez lembrar aquilo que eu li lá em 1 Coríntios, capítulo 2, que Paulo vai falar sobre a sabedoria de Deus. Ele diz assim, nós falamos a sabedoria de Deus entre os maduros. Eu sei o meu posicionamento dentro do corpo de Cristo quando eu sou maduro. Sim. Quando eu desenvolvo a maturidade. Quando eu tenho esse relacionamento com Deus, mas eu estou amadurecendo, eu estou crescendo. Então, eu sei o meu lugar. Geralmente, aquele que não tem identidade, porque não é maduro, ele vai querer sempre ser o outro. Quando somos crianças, nós pensamos como crianças. Se eu, como criança, pensava em ser o super-homem, bom, certo pregador que chegou no programa de super-homem, eu pensava em ser super-homem, Homem-Aranha. Quantos de nós, quando crianças, assistíamos um filme, os meus irmãos tinham o hábito de assistir o filme de Bruce Lee. Você sabe quem foi Bruce Lee? Então, lutador de Kung Fu, né, se não me engano. E aí, às vezes, eu ia assistir com eles, né? Eles me levavam. Eu saía do filme achando que eu batia em todo mundo. Peitinho para frente, tórax para frente, aquela coisa toda assim, achando que era o Bruce Lee, né? Sem identidade. Eu vou confessar um pecado. Quando eu comecei a pregar a exposição pública, né, uma pregação pública, eu imitei muita gente. Nossa, eu via acho que eu quero ser igual a ele. Era criança, hoje eu tenho minha identidade, sou eu mesmo, é meu jeito de ser e ponto final. Eu posso ser enriquecido pela sua mensagem, eu posso trazê-la para a minha vida, posso até falar, puxa, Thiago, bacana, mas quando eu posso pregar essa mensagem de repente, mas eu vou botar a minha identidade, meu jeito de ser, né? Porque eu amadureci. Quando somos crianças, somos levados, às vezes, a querer ser parecido com o outro, né? Você vê muitas pessoas, né? Chegou muitas pessoas querendo, sobe no púlpito e muda a voz, né? Ou quer imitar, ou usa aquele jargão daquele pregador, The né? Master de Power, aquilo lá, Angela, que eu não sei aí. Of the King, the Power, the Best. Eu nem sei falar esse negócio. Então, muitas pessoas querem, achando que
que é isso que vai chamar a atenção de Deus, ou isso que vai tornar espiritual o culto, né? E a igreja brasileira, não sei se mundial, eu falo por aquilo Conhecer que da gente, né? nós gostamos muito de novidades e copiar. É. Eu lembro quando o Benny Hinn, ele tinha aquele negócio do paletó, né? Jogava o paletó. Era aquela coisa assim, né? Daqui a pouco você ia nos cultos já tava o cara lá com o paletózinho dele. Aí eu lembro de um que o paletó era igual um machado. Assim, e para derrubar as pessoas, aquela coisa toda. É porque nós queremos essas experiências e importamos elas e queremos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia do ministério. Eu percebo que quando isso acontece, isso já está denunciando uma falência de um relacionamento, uma falência de unção, da revelação de Deus para você naquela igreja local, naquela cidade local, naquele bairro local. Você não está tendo. Aí você copia, você vai trazer experiências do outro para dentro da sua... Eu lembro que chegou uma época que todo mundo queria pregar com aquela música de fundo dos Gideões. Porque achava que aquela música que ia trazer a espiritualidade pro culto, né? E você vê assim, quanta meninice, quanta coisa assim, você fala, meu Deus do céu. Mas o que acontece, pastor, é que falta essa unção na vida da igreja. Porque a unção leva à maturidade. A unção leva a nós crescermos. A unção leva a eu ser uma pessoa mais humilde, a entender a minha identidade, o meu papel no corpo de Cristo. Se eu entendo que eu sou a unha ou o dedo mindingo, eu não vou querer ser o pastor Vanderlei, que é o braço, a perna, né? O dedinho do pé mindinho da unha. Então a gente entende a nossa função. E isso é importante para nós, porque essas pessoas que João está combatendo, talvez a história e os comentários não nos mostra, mas as pessoas queriam ser maior que João, maior do que Cristo, com certeza maior do que Cristo, porque a palavra anticristo é querer estar no lugar de Cristo, né? Ou contra Cristo. Queriam chamar atenção, queria ser maior que Cristo ou queria estar no lugar de Cristo. Você vai ver, não sei se foi nesse programa ou foi no outro, acho que foi no outro programa que eu citei, que Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele diz: acautelai-vos contra os cães, que eles queriam tirar Jesus do trono e colocar Moisés no trono. Eles queriam abolir o nome de Cristo da igreja. Então essas pessoas queriam estar no lugar de Cristo. Sim. Então essas pessoas querem ser o centro da atenção, o centro da mensagem, achar que as coisas acontecem porque fui eu que preguei, porque fui eu que ministrei. E de fato, quando nós temos essa unção, ela nos coloca no nosso devido lugar. E reconhecemos que nada é nosso, tudo é dele, né? A pastor, dependência total dele. Eu tive não é que você não pode se espelhar em pessoas, em pregadores. Eu acho que isso é muito bom para nós. Você tem uma referência para a sua vida, né? Olha, cara, eu me identifico com aquele pregador. E você ouvir ele, talvez ler livros que ele escreve, né? Eu acho isso muito bom. Eu acho isso bom. Não é agora a questão você querer ser aquele pregador, aí já é complicado, né? Mas eu conheci uma pessoa, um pastor, um cara que é referência no Brasil, e o Dr. Russell Shedd, e eu nunca vi um cara, talvez ter uma pessoa que está caminhando assim, num caminho muito próximo a ser comparado a ele. Mas eu estava até conversando com o pastor Valberto, que veio aqui ministrar, e infelizmente ele veio, Deus o levou, né, para morar com ele. Mas o Dr. Russell Shedd era uma pessoa que era a identidade dele. Era ele. Ele era uma pessoa muito humilde. Eu lembro que numa convenção aqui em Campinas, da Igreja Brasil para Cristo, ele foi ministrar. Primeiro foi o Paulo Romero, né, um dos maiores apologistas do Brasil. E logo depois da palestra dele era o Dr. Russell Shedd. E
E o Paulo Romero falou assim, não, eu quero ficar porque eu quero ouvir o Dr. Russell Shedd, né? E o Dr. Russell Shedd começou a orar, pastor. Ele foi orar para começar a palestra que ele ia dar, a palavra, a ministração. E naquele ambiente daquele hotel, naquela oração dele, uma voz bem calma, pausado, aquele ambiente foi tomado pela presença de Deus de uma tal forma que isso marcou a minha vida. Ao mesmo tempo que estava todo mundo entrando, porque sempre tem aquela parada para uma palestra, o pessoal ir no banheiro, tomar uma água e tal. E no mesmo tempo que ele começou a orar, parece que o ambiente fez assim, puff, sabe? Eu não sei explicar o que aconteceu. É só quem está lá para você entender essa presença de Deus. Mas era um cara era um cara cheio da unção de Deus. Era um cara que não gritava, era um cara que pregava pausadamente, mas era um cara cheio da unção, da humildade. E o pastor Valberto, ele estava conversando com ele, ele falou assim, Tiago, tem um cara aqui hoje no Brasil que assim, eu vejo que tem essas características, é o Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo Lidório. É um cara que tem uma unção impressionante na vida dele, é um cara que tem essa graça de Deus na vida dele. É um cara conhecido no Brasil, fora do Brasil, mas é um cara que, se você chamar ele para conversar, ele vai conversar com você. Se você chamar ele para tomar um café, é um cara que vai tomar café com você. Mas é um cara que ama muito a Deus, que ama Jesus, que foi ungido para pregar. Você está me falando isso, remete na minha mente 2 personagens dentro da história da Brasil Paracristana que são fundamentais na nossa história da igreja local, que é o missionário Manuel de Melo, ungido era eloquente, explosivo em milagres, aquela coisa toda, a importância dele dentro do corpo de Cristo, mas tem um que é tão importante quanto ele, que já era exatamente o oposto, parecido com o Russell Shedd, como você está falando, que era o Olavo Nunes. Uma palavra mais tranquila, um homem mais calmo, uma palavra de sabedoria. De repente você viu o Manuel de aquela coisa toda, daqui a pouco vinha o Olavo. Meus irmãos, bom dia. Eu não conheci ele. Então, e o valor do Olavo Nunes, a importância dele dentro da estrutura, das bases da denominação quando fundada. Então, são pessoas que Deus usa das suas formas, com as suas importâncias dentro do corpo de Cristo. Amigão, já chegamos ao final da nossa programação nessa manhã. Que bom, temos tantas coisas. Estamos começando, né? 2026, 52 semanas sobre as temáticas que são os subtemas do ano da unção. E cremos que vamos aprender muito, mas acima de tudo, colocar em prática e desenvolver o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Já essa primeira semana que já foi ministrado, já aprendemos muito. A essência da unção, exatamente. E tem muito mais, há muito mais que isto. Ângela Voltier, hoje nós não temos culto. Não. Porém, amanhã, às 20 horas, damos início à nossa campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Então, hoje o povo vai descansar, porque já teve o culto da virada, né? Muita gente depois foi passar aí o restante da noite com as famílias, nos comes e bebes, embora a gente não foi convidado, né, pastor Tiago, para ir para a casa do pastor Vanderlei, né? Não tivemos essa... O pastor Vanderlei fez a rabanada? Fez. Ele fez tudo o que ele vive de se exibindo, dizendo que sabe fazer na cozinha. Irmão, eu estou sentindo que o MandaCast mudou meio para o fuxico. Estão fuxicando da minha vida. É que é o primeiro dia do ano, então a gente está falando. Mas agora falando sério, né? O pessoal passou aí a noite, né, com suas famílias. Alguns deve ter ido dormir cedo, que vai de cada um, mas para que eles possam descansar, hoje não teremos o culto, então amanhã começa. Eu passei e vou continuar passando de joelhos. Eu também, não tirei os meus. Então, do dia 2 até o dia 13 será a nossa campanha. De segunda a sábado, o horário é às 20 horas. No domingo, o horário é às 19 horas. Então, estejam com a gente, vai ser uma bênção. Você vai estar orando. Cada dia a gente vai ter um motivo, né, de clamor, representando um mês.
Teremos também uma mensagem direcionada, né, do coração de Deus para o coração do nosso pastor Joel, para que ele possa trazer para nós. Então, com certeza, vão ser 12 dias que você, quando encerrar, você vai dizer, mas já acabou, né? Vai ficar com gostinho de quero mais, mas vai ser uma bênção. Acabou? Isso quer dizer que eu posso cantar o hino em 2026. Agora é só vitória. Não, porque Agora... sempre tem luta. Essa coisa de agora é só vitória, não. Sempre Só lá tem no luta. céu você vai poder cantar esse hino. Sempre tem luta. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Hoje eu estou querendo cantar esse hino, vocês não deixam. Mas tem de bom ânimo. Então, Tá vitória é certo. só na glória. Eu posso convidar os nossos queridos internautas também, que estão lá na Zona Leste, de repente estão pertinho da Vila Formosa. Nós vamos começar no sábado, dia 3, a campanha dos 12 dias de clamor. E eu quero convidar, de repente, você que deseja fazer essa campanha, vamos iniciar no sábado, às 19 horas, no domingo, às 18 horas, de segunda a sexta, às 20 horas. Aí volta no sábado novamente, às 19 horas, no domingo às 18 horas e assim sucessivamente. Venha fazer com a gente. Rua Cabinari, 598, Sobreloja, Zona Leste de São Paulo, Vila Formosa. Você é o meu convidado. Venha, participe. Deus tem uma palavra para a sua vida que pode mudar a sua realidade, sua história e o seu destino. Pastor Tiago, suas considerações finais, amigão. Obrigado, pastor Vanderlei. Esse ano já começamos aqui, né, abençoados com esse tema e expectativa para viver mais dessa unção de Deus nesse ano de 2026. Amém. Ângela, suas considerações finais, minha amiga? Só agradecer, né, pelo primeiro programa do ano, agradecer ao pessoal que esteve conosco e pedir que continue, né? São mais 52 semanas aí, né, conosco durante esse ano de 2026, que com certeza será um ano mais do que abençoado. E se a nossa programação tem sido bênção na sua vida, em 2026, seja um missionário virtual. Compartilhe as nossas programações aí nas suas redes sociais. Se você está no Facebook, você pode compartilhar na sua página, você pode marcar pessoas que você deseja edificar. Leve essa mensagem mais longe. Ajude-nos. Não esqueça de deixar o seu like. Se você estiver conosco no YouTube, é importante você também se inscrever no nosso canal, você acionar o sininho para que seja sempre notificado através de uma programação ou um dos nossos cultos. E também você pode deixar o seu like e compartilhar a nossa programação no status do seu WhatsApp. Faça isso, ajude-nos a levar os nossos temas que abordamos aqui a cada manhã de segunda a sexta-feira no MandaCast, sempre com pessoas ilustres como o meu querido ilustre pastor Tiago Lugre, para que venhamos levar a mensagem do Evangelho do Reino a outras pessoas. Está sendo bom? Compartilhe. Verdade. Né? Seja um missionário virtual. Desejo a todos um ótimo final de semana. Estejam na igreja mais próxima evangélica, bíblica da sua casa. Se tiver uma Brasil para Cristo aí, vá na igreja Brasil para Cristana. Mas se não tem problema. Mas procure uma igreja séria, pautada na palavra. Antigamente a gente dizia, né? Procure a igreja evangélica mais perto da sua casa. Hoje não pode. Hoje não pode. Hoje tem que ser Agora, como... procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Bíblica, uma igreja bíblica. Então tenham todos uma ótima... hoje é... Quinta-feira. Quinta-feira, uma ótima quinta-feira. A gente está perdido, né? Estou perdido. Né? A paz do Senhor Jesus.